Zenos se reencontrou com uma amiga de infância e o romance pairou no ar, meus amigos. Mas diferente do normal, aqui temos pela primeira vez uma garota conseguindo superar as outras em questão de romance, pelo menos em progresso no mínimo, mesmo que ela tenha usado vários esquemas para conseguir isso. E hoje eu vou te contar sobre o reencontro de Zenos e Liz, como isso aconteceu e claro, o desfecho disso, como que isso acabou. Eu sou o Diogo, dono do canal Good Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Eu faço vários vídeos de anime de Isekai e fantasia que eu sei que você vai gostar, então se junte à nossa comunidade e faça parte da família. Se inscreva aí e acompanhe. Tudo isso começou quando teve um festival na favela, com todos curtindo, e do nada homens da guilda obscura entrariam ali para arruinar tudo, começaram um ataque, compraram uma briga. Ali, as três líderes começariam a lutar contra os homens para os parar, e então eles até mesmo jogariam pedras mágicas para explodir e causar um caos ali. Pedras essas que, claro, o Zenos pegou e explodiu em suas mãos, provando sua força, deixando os caras em choque. Acontece que esses homens foram enviados por uma certa mulher, e ao ouvir sobre o que aconteceu, ela ficou intrigada e começaria a suspeitar que esse seria o novo líder da favela, alguém que controla as outras três facções. Ela, que se chama Liz, decide que irá fazer ele dançar para ela, e assim toda a favela será dela, revelando seu plano de tomar controle sobre essa área. Liz então começaria seu plano, encantando algumas pessoas, para arrancar informações delas sobre Zenos, sobre o líder, mas ela falhou miseravelmente, ninguém abriu a boca antes de desmaiar. E aqui descobrimos que assim como ela tem encantado outras pessoas, ela pretende encantar Zenos com seus poderes sedutores ou encantadores e fazer ele virar uma das marionetes dela, e através dele então, como sendo sua marionete, ela ganharia controle sobre a favela na cabeça dela. E ela traz esse plano porque ela tem poderes de sucubos, ela tem sangue de sucubos em sua veia, então nenhum homem pode resistir a ela. Spoiler, um deles vai resistir. Então em outro dia, tendo descoberto a casa de Zenos, durante a noite ela vai com seu capanga para fazer uma observação, para coletar informações sobre ele, onde ali ela começaria a fazer vários mal entendidos, já que a casa de Zenos é na parte abandonada da cidade por causa da peste. Então ela começa a pensar que ele é um cara super maligno, super forte, que gosta de operar nas sombras. Ele mora ali porque não quer que ninguém descubra quem ele é. Ela começa a ter várias ideias malucas, sem saber que ele é um amigo de infância dela. Mas observando a casa, ela percebe uma coisa, que tem várias mulheres ao redor de Zenos, então ela pensa que talvez ele seja um mulherengo e por isso talvez seja mais fácil para ela conseguir se infiltrar ali e se aproximar dele. Então ela traça um plano, ela finge estar machucada na estrada para que alguém leve ela até a clínica de Zenos, o que funciona, Linha pega ela e leva ela até lá, onde agora ela fingiria ser uma paciente por um tempo. Porém, é claro, quando ela chegou lá, Zenos não estava na clínica, ele estava fora, então ela vai ter que esperar que ele voltasse, onde Lily então cuidaria dela até o cabra voltar. E temos uma cena bem engraçada, onde a Lily fica admirando a beleza de Liz, e deixa ela em choque, porque pra Liz, que está deitada com o olho fechado fingindo estar desmaiada, a Lily não está admirando a beleza dela, está torturando ela, investigando ela, suspeitando dela e ficando bem de olho nela. Então a Liz está com a cabeça em outro lugar. E quando o Zenos finalmente chega em casa, a Liz realmente está desmaiada, porque ela tomou um baita susto de Carmilla quando ela tentou investigar a casa. E claro, a Carmilla fez isso sabendo o que ela estava fazendo. Ela desmaiou a Liz de propósito para se divertir. E então quando ela acorda, Zenos a reconhece, perguntando se ela não é Liz. E é então que ela também reconhece Zenos, um rosto e um nome familiar para ela. Alguém que esteve no mesmo orfanato que ela esteve quando criança. Nos orfanatos das favelas, muitas vezes eles eram horríveis, e em um desses orfanatos ruins, a Liz e o Zenos cresceram juntos. Nesse orfanato, as crianças eram divididas em grupos. Cada grupo ali mais ou menos tinha uma espécie de uma criança mais velha, uma líder, e a Liz era a líder do grupo de Zenos, onde ela cuidava das crianças, lidava com os adultos que eram irracionais e horríveis com as crianças. Ela era como se fosse uma irmã mais velha para todos ali. E aqui estão os dois como adultos se reencontrando. E a pior parte é que mesmo reconhecendo Zenos, Liz não pensou que seu plano estava errado. Ela só pensou que aquele pequeno garoto do orfanato se tornou esse mestre maligno, overlord das trevas, que gosta de fazer experimentos humanos. Nem por um momento ela pensou que, pô, talvez eu tinha mal entendido as coisas. Onde Zenos começaria a perguntar por que ela desmaiou e até ofereceria que ela já está bem para ir para casa de volta. Mas aqui a Liz estava nos seus delírios, pensando consigo mesma e um pouco em voz alta sobre o Zenos ser o cabeça por trás de tudo, ser o líder da favela, como que ele virou esse cara. E ela estava tão imersa nessas brisas dela que o Zenos ficou preocupado com ele e falou, não,
é melhor você não voltar pra casa sozinha, deixa que eu te levo. E é quando então ela começa a fingir que perdeu suas memórias, fazendo assim Zenos deixar que ela ficasse ali com ele e com Lily por um tempo. Porque se ela perdeu suas memórias sobre o que aconteceu na sua vida adulta, ela não saberia onde estava sua casa. Onde naquele dia, durante a noite, Zenos vai falar com ela sobre os velhos tempos, para ver se isso ajuda ela um pouco a recuperar suas memórias. Onde Liz tem uma reação bem estranha ao falar sobre crianças que eles conviveram juntos, principalmente a irmã mais nova dela. Quando Zenos fala sobre a irmã mais nova dela, e que ele pensava que depois do orfanato elas ficaram juntas, Liz tem uma reação bem estranha, embora ela não se aprofunde nisso. E então no dia seguinte, quando todos acordam, Liz agora está confiante, ela está de cabeça erguida, falando que agora, sem medo nenhum, ela vai tomar controle da favela, enquanto Manda ordena que Zenos se ajoelhe. Mas ele não se ajoelha, ele não obedece ela, fazendo ela ficar muito confusa, e quando ela olha a palma da mão dele, não está machucada. Isso acontece porque na noite passada, enquanto ele dormia, ela foi até ele para cortar sua mão e injetar seu sangue de sucubus, para que assim ela pudesse controlar ele. Porém, acontece que Zenos tem o hábito de sempre ter uma barreira protetora em volta de si mesmo quando ele sente qualquer tipo de impacto. Então, ela não conseguiu ferir ele, ela não conseguiu injetar sangue nele, ela falhou completamente. E então, depois disso, Zenos levaria ela para dar uma volta pela favela, querendo que talvez andar pela favela ativasse suas memórias, ajudasse ela a se recuperar um pouco pelo menos. Onde ali eles conversam bastante sobre o passado, sobre o quão horrível era o orfanato onde eles estavam, porque eles passavam fome, bebiam água que foi derretida de neve no inverno, e o quanto que Dalitz, o diretor desse orfanato, era uma pessoa horrível. E aqui durante essa caminhada e conversa que eles têm, uma criança acabaria se machucando ao cair no chão na frente deles, e o Zenos vai e cura a criança. E a Liz vendo isso não fica apenas surpresa, mas começa a ligar os pontos. Zenos não é um líder maligno, ele é um curandeiro, e as pessoas adoram ele porque ele é um curandeiro e cura todo mundo. E ele vive naquele lugar abandonado porque ele não tem licença e não quer ser pego pelo governo. E aí é quando ela percebe que tudo isso que ele esteve pensando e fazendo até agora foi inútil. E assim, em vez de voltar para casa de Zenos imediatamente, primeiro ela vai se encontrar com seus capangas por um momento para conversar com eles. Onde é que o seu capanga, o seu braço direito, foi espancado por um dos executivos da guilda. Isso porque a guilda está ficando impaciente. Eles querem que ela tome controle das favelas logo, essa é uma ordem deles. E então eles percebem que mesmo que Zenos não seja um mestre, ele ainda é adorado por todos. Então se ela tomar controle dele, ela pode meio que influenciar a favela de algum jeito também. E vendo que ela não conseguiria injetar seu sangue de sucubus nele, ela recorreria a outros métodos, seu charme feminino, a sua castidade. No caso, ela vai seduzir ele. E agora que Liz entrou com seu plano de seduzir Zenos, ela começou a se meter na vida de todo mundo ali. Além de se aproximar dele, ficar mais próxima dele, mais pegajosa com ele, ela começou a se meter na vida de todo mundo, porque ela é um gênio. Primeiro, ela tomou a tarefa de limpar a casa que era a de Lily, limpando muito melhor que Lily e meio que diminuindo a confiança da garota elfa. Então, aos poucos, ela foi acabando com a Linga, com a Lowe e com a Zofia, meio que batendo em pontos que fizeram elas ficarem menos confiantes e não quererem se aproximar de Zenos por um tempo. Um grande exemplo foi como ela colocou uma agulha no meio de um peixe que a Linga levou pra ele, fazendo a Linga duvidar de si mesma porque ela botou os Zenos em perigo colocando uma agulha no meio de um peixe. E assim, ela foi acabando com as mulheres, fazendo elas se afastarem um pouco de Zenos por um tempo, enquanto ela mesma ficava mais próxima do que nunca. E Carmilla observou tudo isso desde o começo. Ela sabia que Liz vem espionando Zenos. Ela sabia dos planos de Liz com as outras garotas, como que ela sabotou as outras garotas para ganhar espaço na vida de Zenos e como ela começou a tomar a frente nessa corrida. E ela tem assistido tudo isso alegremente, porque para ela é divertido ver essas garotas batalhando entre si como se fosse um Battle Royale de harém. Porém, ela começa a pensar que não é divertido apenas assistir isso. Então, quando Liz começou a cruzar a linha um pouco, a Carmilla decidiu intervir também. Porém, claro, a intervenção dela não vem ao caso neste vídeo, não é tão importante para a história aqui. Por outro lado, os superiores de Liz começaram a pressionar ainda mais ela, falando que se ela não se apressasse, eles iriam realmente agir. E então, quando ela entra na sua fase final do plano, ela já afastou as garotas, agora tá na hora de pegar ele pra si. Então, um dia ela chamou os Zenos para andar com ela, e ela o levaria para o orfanato, onde tudo começou. Ali, eles vão conversando, se lembrando do passado, e ela chamaria ele para ir para aquela caverna, que era o esconderijo deles naquela época, um lugar pelo qual eles tinham boas memórias. Nessa caverna, ela começa a tirar suas roupas, e então
pula em cima de Zenos. Aqui ela falaria pra ele ficar com ela, assim como nos velhos tempos, os dois juntos, só eles em um lugar longe dali. E ela continua ali a tentar ele, chamando ele, querendo ficar com ele, se declarando ali mais ou menos. E enquanto ela fazia isso, o seu corpo começou a exalar um cheiro doce, proveniente dos seus poderes de sucubos, querendo encantar ele, mexer com a cabeça dele para que ele aceitasse. Mas Zenos recusa. Primeiro, ele se livra dos efeitos desse gás que ali soltou e recusa ela, falando que agora ele já tem um lugar onde ele pertence, com várias pessoas que estão lá com ele. Então ele pergunta se a amnésia de Liz era inventada, porque ele já tem suspeitado disso há um bom tempo, só que em vez de falar alguma coisa, ele queria ver até onde ela iria com isso, o que ela queria, fingindo estar com amnésia. Mas Liz, vendo que deu tudo errado, sairia dali, e Lily, que estava observando tudo isso, no caso, ela estava na porta da caverna vendo os dois, vendo ela se declarando pra ele, pulando em cima dele e tudo mais, ela fala que do seu ponto de vista, Liz realmente estava séria. Isso porque Zenos, quando ele rejeitou ela, Liz começou a chorar. Então em parte isso aqui era sim o plano dela para pegar a favela, mas em parte era verdade. Ela queria fugir dali com ele, ela queria que só os dois saíssem dali e fossem para um lugar muito distante. E no dia seguinte, as três líderes estão falando com Zenos sobre a Liz ser da Guilda Obscura e que ela está por trás dos ataques e incidentes que têm acontecido na favela nos últimos tempos, e que tudo isso é muito conveniente para ser verdade. De fato, ela faz parte disso. Além de que elas suspeitam que ela seja uma sucubus mutante, isso faz Zenos se lembrar do cheiro doce que ele sentiu ontem enquanto conversava com ela. E para você saber, mutantes são humanos que têm acesso a poderes de monstros. Então Liz é uma humana que tem acesso ao poder de sucubus. Por outro lado, Liz agora está em um local da Guilda Obscura falando com seu superior, onde ele demonstra desapontamento, até reconsiderando a aliança que eles possuem. Mas ele diz que não vai acabar ainda, porque ele tem um certo apego a ela. Mas ele ainda tem planos para com a favela. Enquanto Liz ficava lá com os Zenos e os Caramba 4, ele pegou algumas pessoas da favela como reféns, e agora ele quer que Liz controle esses reféns e os faça engolir pedras mágicas, para que quando eles voltem para a favela, eles explodam tudo lá dentro. Ele quer que eles acabem com as líderes e causem caos, para que durante o caos ele tome controle sobre tudo. Onde descobrimos que este homem, este executivo, é Dalitz, o diretor do orfanato, e Zenos e Liz ficavam. Quando o orfanato foi destruído, Liz pegou Gina, que é sua irmã, e se abrigou em uma casa abandonada, mas ela acabaria se encontrando com Dalitz uma certa hora, onde ali ele alimentaria ela e sua irmã, e até mesmo chamaria um curandeiro para tratar a sua irmã, que está doente, porque a Gina, a irmã mais nova de Liz, é bem doente. Porém, aquilo ali foi apenas algo temporário, ela não estava realmente curada. Então, por causa disso, os dois firmaram um contrato. Dalitz queria que ela usasse seus poderes para o tornar um executivo, e sendo um executivo, ele entraria em contato com um homem que pode curar todas as doenças para curar a irmã dela. Mas, principalmente, ele precisava dos poderes dela, porque ele já havia percebido durante o orfanato que ela tem esses poderes de sucubus. Esse poder é muito valioso para ele. Por isso que depois de reencontrar ela, ele começou a trabalhar para refinar os poderes dela, deixar eles mais poderosos, mais controlados, e assim usar ela para se tornar um executivo. E foi assim que ela virou parte da guilda e sendo uma subordinada dele, porque ela quer salvar sua irmã mais nova. E por isso que no começo do vídeo, quando Zenos falou sobre Gina, a sua irmã, com ela agiu de forma estranha, porque a sua irmã está doente e ela tem feito tudo isso para salvar sua irmã. Mas agora pulando um pouco mais sobre Dalitz e os planos que ele tem sobre destruir a favela, tomar controle dela e tudo mais, o ponto que importa aqui é que Liz traiu Dalitz. Ela não deu pedras explosivas para que as pessoas comessem e por isso a favela não explodiu. Isso porque ela está indo contra ele agora, ela está cansada dele, ela está cansada de tudo isso. Por isso também que quando Dalitz mostrou uma brecha pela primeira vez, ele demonstrou uma abertura, ela usou seu sangue nele, ela machucou ele e injetou seu sangue para poder o controlar. Porém, é quando entra então o plot twist, Dalitz não pode ser controlado por ela, porque ele já se encontrou com o executivo da guilda que poderia curar a irmã dela. Porém, em vez de curar a irmã dela, ele pediu que ele aprimorasse seu próprio sangue, para que assim ele não pudesse ser controlado por ela. Afinal, ele queria que ela fosse apenas um peão em sua mão. Mas mesmo ouvindo isso, Liz decide que ainda vai se opor contra ele e vai lutar até o seu amargo fim. Mas antes que Dalitz pudesse acabar com ela, é quando Zenos chegaria. Zenos chega ali e oblitera Dalitz como se não fosse nada, salvando Liz e saindo de lá. E em seguida, não apenas ele salva Liz, mas ele também salva Gina, ele cura ela, ele faz a cirurgia que ela precisava para ficar bem. E com isso, Zenos salvou duas amigas de infância, uma que obviamente tem sentimentos por ele. Mas diferente das outras
garotas que ficam enxameando ao redor de Zenos como se fossem abelhas ao redor do mel, Liz não faz isso especificamente. Depois de ser salva por ele e ter sua irmã sendo salva, ela decidiu que ia sair da Guilda Obscura e abrir seu próprio orfanato com a sua irmã, para que assim elas pudessem cuidar das crianças da favela, que seria claro diferente de como o da Liz foi com eles. E esse é o rumo que ela quer seguir para ser feliz com a sua irmã mais nova. Então ela claramente está no harém de Zenos, ela gosta dele, mas ela não fica enxameando ao seu redor como as outras, porque aqui ela encontrou seu sonho e seu objetivo. Ela vai fazer um orfanato para cuidar das crianças. E foi assim, meus amigos, que Zenos se reencontrou com sua amiga de infância, salvou ela, salvou sua outra amiga de infância e tudo acabou bem. O que vocês acharam? Gostaram? Comenta aí que eu quero saber as suas opiniões também. Mas Liz, meus amigos, não é a única adição que entra para o harém, não. Outras garotas também entram para o harém e você pode conferir isso aqui nesse vídeo, onde eu te conto todo o harém de Zenos até o momento que eu pude ler a novel. E não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixar o gostei aí para ajudar o vídeo. Agora, eu fui.